E o Jornal do Estado de hoje começa mostrando um caso macabro. A polícia prendeu um suspeito de matar e ocultar corpos de 4 pessoas em Nossa Senhora do Socorro. 3 corpos, estavam enterrados nos fundos da casa onde funciona uma borracharia. Durante coletiva, a delegada que investiga os crimes afirmou que, em depoimento, o homem confessou os homicídios. A delegada explicou que as investigações começaram em junho do ano passado, após suspeitarem que Josenaldo dos Santos da Silva estaria envolvido no desaparecimento de uma das vítimas. No depoimento, ele confessou os crimes e, segundo a Polícia Civil, os motivos eram banais. Nos relatos, o borracheiro não mostrou arrependimento pelos homicídios cometidos. Ele disse que não se arrependeu, ele disse que não tem remorso, que faria tudo novamente. Eu perguntei a ele sobre o outro dia, após as mortes, como é que ele se sentia. Ele disse que nem pensava no que aconteceu, a vida seguia normal. Em relação à primeira morte, que foi de 8 anos atrás, nós não localizamos o crânio. Ele disse que, após a morte, passou um tempo, ele cavou, tirou o crânio, conversou com o crânio. Geralmente eram pessoas que eram próximas a ele e que ele acreditava que, em algum momento, estavam traindo ele. Uma das vítimas, ele disse que ele alega ser usuário e teria comentado que ele era traficante. Então, isso para ele foi um motivo. Em relação a uma das moças, ele disse que foram para a casa dele, local onde consensualmente mantiveram relação, e que quando ele se virou para fazer o que ele chamou de carreira de cocaína, ele percebeu que ela estava com alguma coisa e ele viu que era um pendrive da casa dele. Então, ele achou que ela estava roubando esse pendrive, furtando no caso, e foi a motivação que ele viu para que ela fosse morta. Qual era o instrumento que ele utilizava para poder praticar esses homicídios? Um pé de cabra. Inicialmente, pela confissão dele, ele disse que um pé de cabra. De acordo com a delegada, o primeiro crime foi cometido há 8 anos, onde a vítima, segundo o suspeito, era uma mulher que ele conheceu num bar no centro de Aracaju. As outras vítimas foram mortas de 1 ano para cá. E a polícia não descarta a possibilidade de outras pessoas terem sido assassinadas pelo suspeito. O primeiro caso que ele confessa, ele diz que foi há 8 anos atrás. Também não podemos confirmar, só mesmo com a perícia para saber pelos ossos o tempo de morte. Se for verdade, nós estamos com 3 casos recentes, que são de 1 ano, menos de 1 ano para cá. Então, nós precisamos agora mapear, entender, nesse período de 8 anos para cá, se houve outras mortes, entendeu? E qual a relação dele com outras possíveis vítimas. Em relação a essas, nós já conseguimos identificar, ele conhecia todas as vítimas, né? E precisamos identificar se há outras vítimas e se ele mantinha relação com essas outras pessoas. Josenaldo morava com um filho. O jovem já foi ouvido pela polícia. Até o momento, a gente não pode descartar nada. Mas não temos também nenhum indício que coloque o filho dele como partícipe, coautor das mortes até então apuradas. O filho morava com ele, mas o que a gente percebeu é que ele tinha, junto ao filho, uma relação extremamente abusiva. Abuso no sentido psicológico e físico. Ele agredia o filho e o filho tinha muito medo dele. Os corpos das vítimas do borracheiro continuam sem identificação no Instituto Médico Legal. Análises de sangue ou da arcada dentária serão realizadas para identificar as vítimas. Eu já consegui entrar em contato com algumas famílias. Nesse momento, quem suspeita que possa ser um parente, eu peço que, por favor, compareça ao IML, porque os corpos não vão ser possíveis de identificação visual. Então, vão precisar de exames e só as famílias vão poder ajudar nesses exames. Que coisa, hein? Olha, e nossa equipe de